Tá bom, tá bom. Há quanto tempo você não anda na Brasília? Cara, eu nem sei dizer quanto tempo, né? Mas faz muito tempo. Nesses carros mais antigos assim, de Fusca, a gente sempre tem a oportunidade de andar, né? Que é um carro mais comum, né? Mas Brasília rodando hoje é até difícil você encontrar, né? Então é até agradável andar de Brasília hoje, que é diferente, né? Você não teve Brasília? Nunca tive Brasília. Fusca sim, mas Brasília... Qual a sua relação com Brasília, com a cidade? Bom, eu tive algumas oportunidades, né, de estar aqui em Brasília competindo e também a trabalho. E assim, mas eu não tenho uma relação direta com a cidade, né? A não ser com esses compromissos profissionais. Muita gente acha que você morou aqui, né? Que você treinou aqui. É que o pessoal confunde, né? Vanderlei Cordeiro de Lima com Marilson dos Santos, né? Muitas vezes as pessoas me chamam de Marilson, né? Assim como também chamam Marilson de Vanderlei. Até porque nós pertencíamos ao mesmo clube e às vezes tinha essa... Você é de uma família de retirantes nordestinos do interior do Paraná. Você cortava cana quando era criança, é isso? Exatamente. Meus pais são de origem nordestina, né? Meu pai é paraibano, minha mãe é pernambucana. E são retirantes, né? Que fugiram da seca, né? E foram ao interior do Paraná. Na verdade foi mais assim para a questão da sobrevivência, né? E a gente sempre dependeu do campo, né? A gente sempre prestou serviço àquelas pessoas que tinham propriedade, né? A terra não era de vocês? Não, a gente nunca teve a oportunidade de ter terra, né? A gente era chamado, bem popular no interior, aí, principalmente do Brasil, chamado boia fria. Era uma vida bastante difícil, né? Mas... Você começou a trabalhar cedinho, né? É uma necessidade, né? Então acho que não é só a minha história, né? É a história de muita gente, né? Muita adolescente. Eu, na verdade, o que eu lembro é desde 7, 8 anos já ia ao campo ajudar os pais, né? Então, na verdade, era uma época que você precisava muito da mão de obra, né? Então, qualquer colaboração naquele momento era bem-vinda, né? E pelo menos seus pais tiveram um bom senso de não te deixar parar de estudar. Não, apesar de eles serem analfabetos, né? Sempre teve aquela preocupação que a educação seria importante, né, na vida de cada um de nós, né? E a minha mãe sempre muito preocupada com os estudos, mas é o que a gente tinha naquele momento, né? Pelo menos na escola. E até porque você ia para a escola correndo. Era um hábito, né? Já no início da... Mas você ia, desculpa a pergunta, você ia correndo porque não tinha transporte bom para ir, ou você ia correndo porque queria? Alguns momentos, claro que eu não morava tão distante assim da escola, né? Eu morava até que meio próximo da escola. Uns 15 quilômetros? Não. Para você, não, eu morava pertinho próximo, mesmo. Pertinho mesmo, não exigia muito para se chegar à escola, né? Mas era hábito. Na verdade, eu usava a própria corrida como brincadeira, né? Na verdade, era lazer para nós, né? Era atividade e descontração. Mas não era hábito já de treinar, não era nada. Na verdade, a gente estava treinando e nem sabia que estava treinando, né? E virou treinamento sério quando? Bom, eu tive a oportunidade dentro da escola, né? Onde um professor de educação física me convidou para representar a escola, né? Nos jogos escolares. No Paraná? Lá no Paraná, no interior do Paraná. Mas esse primeiro momento, o primeiro objetivo meu não era nem tanto tá visando a corrida, né? Mas sim a oportunidade de viajar. Sair daquela pequena cidade e viajar para outro lugar que para mim era o que eu estava pensando naquele momento, né? Não era... Já tinha viajado antes ou não? Foi a primeira viagem essa? Era a primeira viagem, né? Até porque as condições que a gente vivia, a minha família não tinha condições de proporcionar nenhum tipo de viagem, né? Mal a gente poderia, algumas vezes, visitar alguns parentes, né? Que moravam meio próximo, né? Mas de viajar, conhecer novos lugares, para mim aquela era a única oportunidade que eu estava tendo, né? Seus pais apoiaram quando você decidiu ser atleta? Falavam, não, rapaz, deixa disso de lado, não leva ninguém a lugar nenhum. Houve-se uma resistência, né? Até porque naquele momento esporte não era profissão, né?
correr não era profissão. Ainda mais atletismo, né? Ainda mais atletismo, então não tinha reconhecimento nenhum. Na verdade todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor não via possibilidade de que aquilo ali pudesse trazer qualquer tipo de retorno para mim. Então, na verdade, eu sempre falo, eu acho que eu contrariei a tudo e a todos para seguir aquela vontade ali, né? Não era nem carreira, era vontade. E em que momento você falou assim, pô, eu sou bom? Bom, na verdade, eu comecei a treinar, né? Juntamente com um amigo meu, que se chamava Zé Maria. Ele é um atleta que era regional, ele treinava 4, 5 vezes durante a semana e depois ia correr nas corridas regionais, né? E eu meio que peguei carona com o Zé Maria, né? E o meu objetivo ali, claro que no primeiro início era ganhar troféu, era ganhar medalha. E quando eu ganhei a minha primeira medalha, nossa, aquilo eu fiquei com uma realização enorme, né, naquele momento, né? E eu fui em busca de Dinheiro que é bom nada. Não, nessa época não tinha premiação em dinheiro, né? A gente corria atrás de medalha e troféu, né? E acabou sendo... menina também, né? Tipo, ó, uma medalha e tal. Fazia parte também, né? Você é teimoso? Eu gosto de persistir, né? Naquilo que eu gosto, né? E sou muito paciente, em todas as formas, né? Tenho trazido essa paciência aí na minha vida profissional, na minha vida pessoal e vivendo assim de bem, apesar de alguma situação, de bem com a vida. Eu perguntei se é teimoso porque você falou que você teve que ir contra a própria família, né? Não que tenha tido uma grande briga, mas fazer o que você queria e tal, porque ninguém viu o atletismo como esporte. E teve um fato que eu achei interessantíssimo. Na França, você foi chamado para ser um coelho. E de repente você ganhou a prova. Que história é essa? Eu estava fazendo a temporada na França. No último final de semana eu não tinha compromisso, né? E eu estava retornando na terça-feira ao Brasil. E aí o empresário me convidou para ser o coelho, né? O coelho é aquele atleta que corre 21 km, 25, 30 km. Que na verdade ele é contratado pela organização da prova, né? É o cara que faz os primeiros 20 km no ritmo maior, que é para puxar. É aquele cara que vai se sacrificar para que os demais atletas possam fazer marcas boas, né? E eu fui contratado para ser o coelho correndo 21 km. E tinha outro coelho que ia correr até o 30 km, né? E aí passou o 20, né? Passou o 21, eu tava me sentindo bem. No ritmo forte. No ritmo determinado pela organização, né? E aí passei bem, né? Falei, vou correr mais um pouco, qualquer coisa eu vou ter 25, que esse 25 ficava próximo do hotel, né? Aí tava correndo bem, falei, quer saber de uma coisa, eu vou aproveitar, vou fazer um longão, né? Vou até o 30. Aí o outro coelho também ia correr até o 30, né? E aí ia ter um carro lá que nos levaria de volta ao hotel, né? E aí no quilômetro 29 por 30, nós mantivemos o ritmo do qual foi combinado. E o atleta que estava ali junto com nós, que era o Peter Fonseca, um canadense, né? Começou a ficar um pouco mais para trás, ele começou a sentir dificuldade em acompanhar o nosso ritmo, né? E aí no quilômetro 30, o outro coelho parou, eu dei uma olhadinha para trás, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou continuar um pouco. Passou o 35. E no ritmo bom? No ritmo bom. Passou o 37, passou o 39, dei uma olhadinha para trás, já não vinha mais o segundo colocado. Aí terminei a prova, venci a prova, né? E com a marca até expressiva, né? Até porque eu era coelho, né? Acabei vencendo a prova com a marca de 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Então foi uma marca expressiva. Marca olímpica isso, quase. Não, já me colocava, eu acho que naquele ano, 94, outubro de 94, primeiro do ranking brasileiro. Entendeu? Na maratona. Pra mim foi uma grande surpresa. E de brincadeira, né? Tipo, tô correndo aqui. Custou um pouco caro, né? Porque eu vou te falar, depois acho que eu fiquei uns 15 dias, cara. Cara, doía tudo. Cara, muita dor muscular. Eu não sei o quanto eu sofri para terminar aquela maratona, mas aquela dor gostosa, né? Porque é aquilo, quando você ganha uma corrida, cara, você pode estar quebrado, tá dolorido, mas, cara, tudo vale a pena. Tipo boxeador, né? Ganhou, mas apanhou pra caralho, mas ganhou. Mas tá feliz.
E ainda recebeu para isso, né? Ainda recebeu para ganhar. Eu passei por ele, eu acho que eu fui convidado e foi acertado lá tipo um cachê de 200 euros, né? O cara me pagou 200 euros para ser o coelho. Mas com a vitória da maratona, eu acho que eu conquistei, acho que 3 mil euros, né? Pô, aquilo ali pra mim foi o dinheiro da minha vida, né? Porque na verdade eu tinha ficado lá quase 40 dias na França e com todas as corridas que eu tinha feito eu não tinha ganho nem a metade desse valor, né? Aí que realmente, né, juntamente com o meu treinador, a gente foi descobrir realmente essa aptidão minha, essa facilidade para correr essas provas mais longas, né? Antes do episódio que todo mundo lembra em Atenas, você chegou a participar de 2 outras Olimpíadas com resultados bem inferiores, né? Sim, o meu primeiro objetivo, o meu primeiro grande sonho era um dia poder participar dos Jogos Olímpicos, né? E essa primeira oportunidade e essa realização desse sonho foi em 96. Em 96 eu tinha condições físicas de treino para se fazer um grande resultado já nos Jogos Olímpicos, né? Mas dentro dos Jogos Olímpicos, dentro de uma maratona, muitas coisas acontecem, né? E infelizmente em 96 eu não tive a felicidade de alcançar esse resultado esperado, né? Que eu esperava pelo menos estar entre os 20 primeiros nos Jogos Olímpicos. E Atenas estava muito quente, úmido, e eu tinha um compromisso com uma marca esportiva. E essa marca esportiva tinha lançado um calçado, e esse calçado... Atenas ou Sydney? Atenas, primeira Olimpíada. Em 96 eu estava entre os melhores do ranking mundial na maratona, tinha corrido 2 horas e 8. E aí, por infelicidade, né, eu tive que usar esse material do qual não chegou para mim no Brasil, né? Eu só fui ter acesso a esse material lá em Atenas. Então, na verdade, eu não tive tempo de me adaptar a ele. Não, pera, desculpa. O 96 Atlanta. Isso, Atlanta. Atlanta. Exatamente, 96 Atlanta. Isso. Que foi minha primeira Olimpíada, né? E aí tava muito quente, tava muito úmido. Ou seja, você correu sem ter treinado com equipamento. Com equipamento. E na verdade, como a Atlanta estava muito quente e úmido, a gente vai perdendo muito líquido, suando bastante. E aí o suor vai descendo, vai de corpo abaixo, vai parar no calçado. E eu comecei a ter muito problema com atrito dentro do calçado, né? Com a meia, com o calçado. E aí se formou uma bolha na planta do meu pé. E aí, eu a partir do quilômetro 20 até o término da maratona, a sensação como se estivesse pisando em brasa, né? Então, pra mim, a gente faz uma bolinha no tênis, no calcanhar, dói pra caralho, imagina. Exatamente. Então, pra mim terminar aquela maratona foi, assim, um compromisso meu, porque eu não queria chegar na primeira Olimpíada e não terminar a prova. Claro que a expectativa era fazer um grande resultado, né? Mas eu acho que eu saí de Atlanta com a cabeça erguida, claro que um pouco decepcionado, né? Mas eu saí com a cabeça erguida porque foi a realização de um sonho, né? De um dia poder se tornar atleta olímpico, estar no meio dos melhores atletas do mundo. O garoto que saiu do interior do Paraná, cortando cana. Pois é. Aí tá Isso parece clichê, você já deve ter ouvido essa história milhões de vezes, mas não é nada clichê. Isso dá um livro, cara. Isso dá um livro, dá um filme, né? É claro que a sua vida, você, né, já deve ter ouvido esse tipo de comentário 1000 vezes na vida, mas é impressionante, de verdade. É impressionante o simples fato de ter corrido na maratona. Mas aí chegou em 2000, em Sydney, seu pai tinha morrido. De 96 para 2000, né? Continuei treinando, eu fazia 2 maratonas por ano, né? Dentro da programação com o Ricardo, meu treinador. E depois, nos demais períodos do ano, fazia provas mais curtas, né? 10 mil, 15 mil, meia maratona. E a gente respeitou muito o calendário, né? E a gente não corria muito, né? Corria poucas provas durante o ano. E 2000, eu tinha uma perspectiva também de fazer um grande resultado em Sydney, né? E aí nós fomos treinar no México, né? Fazer um trabalho de altitude, né? Treinamento de altitude. E faltando 15 dias para os Jogos,
eu tive uma infelicidade, né? Até porque as condições que a gente treinava no México lá, para fazer as rodagens, não era muito boa, né? Não tinha muita opção. E onde que a gente corria, tinha muita pedra, muito cascalho, né? E faltando 15 dias eu tive um problema. Tive uma torção no meu tornozelo. Tive que antecipar a minha vinda ao Brasil para poder se tratar, né? Para se recuperar, para poder estar nos jogos. Teve essa recuperação, fui para os jogos. Mas durante a prova da maratona, essa lesão ela veio se manifestar novamente, né? E eu lembro que do quilômetro 34 até o 37, eu tive muita dificuldade. Eu lembro que eu parei, assim, comecei a andar, andei mais ou menos 2, 3 quilômetros da maratona, mas eu pensei comigo, mas eu não vim no meu segundo jogos para não terminar a prova. Mas na hora não deu uma tristeza? Tipo... Não, eu saí muito decepcionado de Sydney. Para mim aquilo lá foi um impacto muito grande. Eu saí muito triste, decepcionado com o resultado. E assim, sabe, com o que aquele sentimento que eu poderia ter feito muito mais, né? E infelizmente por tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento, me tirou essa chance, né? Mas você estava bem de cabeça? Claro que teve todo esse impacto também, eu acho que não só o físico, né, da lesão. Em abril daquele ano, né, eu tinha perdido meu pai também, né? Aliado a isso, e foi um momento assim, um ano muito difícil para mim, né? E aí chegamos em 2004, que era o seu melhor momento. De 2000 para 2004, né, continuei fazendo marcas expressivas, né? Eu tive um problema de um acidente, numa motocicleta, né? No início de 2004, né? Janeiro de 2004. E eu precisava correr uma maratona em abril, né? E nós escolhemos, eu e o Ricardo, meu treinador, nós escolhemos participar da maratona de Hamburgo. E aí fomos, né? Selecionar essa prova para mim poder correr em abril para garantir minha vaga. Só que em janeiro de 2004, eu estava lá no interior do Paraná, estava lá no sítio. E aí por infelicidade, né? E eu acho que imprudência minha, né? Eu estava andando de moto no sítio e acabei me acidentando, né? Pilota mal moto? Na verdade eu nunca tive o costume de pilotar por muito tempo, né? Na verdade era mais o prazer de ter uma moto, né? E... Beleza, manda mal, é que você não quis dizer, pilota mal mesmo, né? Vai que cola, vai. Na verdade, mas foi uma bobeira, né? Eu tava no sítio, né? Eu andei 150 metros num gramado, né? Tava na parte da manhã, tava muito sereno, a grama tava molhada. E aí eu toquei o freio dianteiro da moto, né? Para abrir uma porteira. E aí a moto acabou escorregando a roda dianteira e foi muito rápido, né? O acidente. Eu caí, eu não tava a 15 km por hora, né? Mas aí como eu tava segurando o guidão da moto, eu caí com o ombro, né? Com o ombro no chão e acabei tendo uma fratura na cabeça do húmero. E aquele momento foi um momento de muita dor e na verdade eu me desesperei, né? Na verdade eu já, naquele momento, a dor que eu estava sentindo, eu havia jogado a toalha. Falei, poxa, lá se foi a chance de estar nos Jogos Olímpicos, né? Aí eu fui ligar pro Ricardo, claro que a primeira reação do Ricardo, é claro que foi dar uma bronca, né? Você é doido, meu? Você é doido, atleta, pô, de ponta, andar de moto e tal, você sabe do risco, a gente sempre conversou sobre isso e tal. Aí tudo bem. Aí depois da bronca o Ricardo falou, Vanderlei, é o seguinte, a gente passou por algumas situações difíceis na nossa carreira e você principalmente já passou por algum momento difícil e não foi a primeira vez que a gente se superou. Se você acreditar em mim assim como eu acredito, pega o primeiro ônibus agora e vem para Campinas. Naquela noite já peguei o ônibus, já fui para Campinas, já fui fazer todos os exames, né, de avaliação, radiografia e para ver qual era o grau de lesão, né. E comecei a fazer todo um tratamento, fiz terapia
E aí imobilizei meu braço, né? Aí depois de uns 15 dias, 20 dias, comecei a treinar já na preparação para essa maratona de Hamburgo. E eu lembro que o início da minha preparação eu comecei com o braço imobilizado, né? O braço esquerdo. Porque na verdade eu não tinha ainda condição de movimento, né? E a Olimpíada de Atenas que todo mundo queria estar, né? Porque Atenas, 100 anos de jogos, né? Tinha todo um peso, né? Nos Jogos de Atenas, né? Era voltar no berço da história, né? Então todo mundo queria ir para Atenas, né? E aí com essa vitória, né? Com esse tempo eu carimbei meu passaporte para ir para Atenas. E Hamburgo, com essa situação que eu passei do acidente, dessa superação, que deu uma motivação ainda mais, né? E aí começamos a fazer todo um planejamento para a Maratona de Atenas. E eu já havia corrido em Atenas em 97, né? No Campeonato Mundial. E aí em 2004, eu e meu treinador começamos a avaliar também quais eram os atletas que poderiam sobressair naquelas condições de Atenas, né? Clima difícil, percurso duro. E aí fizemos toda uma preparação, né? Um planejamento. Claro que a gente nunca poderia imaginar e planejar que ia aparecer um padre lá no quilômetro 35, 36, né? Doido. Isso não estava dentro do nosso planejamento. Lembro de ter acompanhado ao vivo, de ter xingado aquela tranqueira daquele padre. Se você não guarda mágoa, eu guardo, tá? Um sentimento de todos os brasileiros, né? Tá, porra. Agora, de verdade, ninguém tá nos ouvindo. O que é que você sente pelo padre?